Meus queridos irmãos, como já dissemos no início da celebração, a igreja celebra hoje a festa de Pentecostes, a festa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nascente. Antes de tudo, a festa de Pentecostes era a festa de oferecer a Deus as primeiras colheitas, portanto, uma festa da colheita. Se oferecia a Deus as primícias da colheita, como forma também de agradecer a Deus por toda a colheita. Com o passar do tempo, a festa de Pentecostes tornou-se a festa da lei, porque Moisés recebeu a lei de Deus no dia de Pentecostes, ou a festa de Pentecostes, portanto, tornou-se então este momento em que o povo de Deus recebe a lei de Deus. Agora, a festa de Pentecostes torna-se a festa da nova lei, a lei do Espírito Santo, a lei do amor. O amor é a lei para os cristãos, o amor é a lei para os católicos. É isso que nós aprendemos com a festa de hoje. Estavam reunidos no cenáculo Maria e os discípulos, os apóstolos, invocando o Espírito Santo, e eles fizeram isso através de uma novena. Nós acompanhamos esse momento liturgicamente desde a ascensão do Senhor, vivendo também a novena de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Maria e os apóstolos então estavam reunidos e veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que enche aquela casa, mas também que enche os corações dos discípulos e da Virgem Maria, que possibilita que os discípulos comecem o seu apostolado, comecem a pregar. Antes disso, eles até sabem o que devem fazer, mas não têm coragem, não têm força, não têm ânimo, não conseguem, porque sem a luz que acode, nada o homem pode. Foi o que nós acabamos de ouvir na sequência de Pentecostes. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que possibilita o agir em nome de Deus, é o que possibilita o agir em nome do bem. Sem esta luz bendita, esta chama que crepita no íntimo de nós, nós não temos força, coragem, nós não temos condições de fazer o bem, de executar a nossa missão. Por isso que imediatamente depois de Pentecostes, Pedro saiu para pregar. E ele pregou de tal maneira que todos podiam entender. Pessoas de várias nacionalidades, podemos dizer assim, várias línguas, eles entendiam na sua própria língua a pregação de Pedro. Porque o Espírito Santo de Deus não tem barreiras. O Espírito Santo de Deus, ele desfaz a confusão. O Espírito Santo de Deus, ele desfaz o caos. Então agora é possível entender, porque a linguagem do Espírito é o amor, e todo mundo entende o amor. Mesmo uma pessoa que não sabe, que não consegue ouvir porque tem problema de audição, consegue entender a linguagem do amor. A linguagem do amor é universal, é por isso que todos ali entendem a pregação, para nos dizer que o Espírito Santo de Deus, ele chega nos corações, ele alcança os corações com a linguagem do amor. Na segunda leitura, nós ouvimos o apóstolo Paulo exortar aos Gálatas e também a cada um de nós sobre como viver segundo o Espírito de Deus. Nós podemos viver segundo a carne, e isso não pode, isso não dá, isso não garante o céu, pelo contrário, nos tira o céu. E nós podemos e devemos viver segundo o Espírito de Deus, também praticando as obras de Deus. Nós devemos viver segundo o Espírito de Deus. Quem pratica as obras da carne não alcançará o reino dos céus. E quais são as obras da carne que nós acabamos de ouvir aqui elencadas nesse trecho da Sagrada Escritura? Fornicação, que é o sexo antes do casamento, ou fora do casamento.
libertinagem. Bom, isso aqui é da época de São Paulo, mas nós podemos ver muito bem que se aplica à nossa época e às vezes até com mais ênfase, muito mais ênfase. Nós vamos continuar aqui. Devassidão, idolatria. Bom, nós somos acusados de idólatras, né? Porque temos a Virgem Maria, Santa Mônica, a imagem de São José. Nós sabemos que isso não é idolatria, porque nós não adoramos imagens. Católico, ele sabe muito bem que idolatria é pecado, é obra da carne. Idolatria é colocar alguém no lugar de Deus, ou alguma coisa no lugar de Deus nós não fazemos. A Virgem Maria não está no lugar de Deus, muito menos a sua estátua. Nós não somos burros, nós somos inteligentes. Sabemos que não devemos adorar os santos, devemos adorar somente a Deus. Então, nós sabemos disso. Contudo, a idolatria é muito mais do que isso. Não significa só adorar uma coisa, um objeto, mas também pessoas. Quantas moças adoram os seus namorados e são capazes de tirar a vida por causa deles? Quantos rapazes adoram as suas namoradas e são capazes de tirar a vida por causa delas? E nós já vimos isso acontecer. Namorados que se ferem, né, que se mutilam por causa do outro. Isso é idolatria. Quantas pessoas vão para o fundo do poço quando termina o relacionamento? Porque eu não consigo viver sem ele, porque eu não consigo viver sem ela. Idolatria. Isso é apego e idolatria. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver sem o amor de Deus. Isso sim é verdade, e isto não é idolatria. Isto não é fantasia, isso é a realidade. Mas sem a minha namorada, eu consigo viver. Sem o meu namorado, eu consigo viver. Pode ser que seja mais difícil, porque eu amo muito, eu gostaria de tê-lo ao meu lado, de tê-la ao meu lado. Mas se eu não tenho, eu vou continuar. Porque eu tenho Deus, é isso que importa. Então Deus tem que ocupar o centro da nossa vida. Quando não ocupa, quando uma pessoa, ou coisa, ou circunstância, ou realidade, outra realidade, ocupa o lugar de Deus, é idolatria. E idolatria é obra da carne. Além da idolatria, a feitiçaria. Também uma coisa muito atual, né? Hoje a feitiçaria tem um agravante. Porque na época dos primeiros cristãos, e até na época até entre os pagãos, muitas vezes a feitiçaria é uma coisa abominável, medonha, né? As pessoas procuram porque não veem mais jeito, embora tenha. Hoje, a feitiçaria, ela é tratada como algo bonito, nos filmes, nos livros, né? Nos desenhos. Nós temos uma série de livros que trata de feitiçaria como algo bom, desejável pelos jovens, né? Almejado. Como seria bom, por exemplo, andar por aí numa vassoura, né? Seria bom ir de um lado para outro numa vassoura, e de um lado para outro, né, com a varinha mágica resolver os meus problemas. A feitiçaria é algo real, que acontece mesmo, não é fantasia. Tem feiticeiros, tem feiticeiras, né, que sacrificam crianças para obter vantagens dos deuses ou dos demônios, melhor dizendo. Né, tem hóstias que são capturadas, raptadas das missas. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive na hora de dar a hóstia consagrada para alguém. A pessoa pega a hóstia assim meio despreocupada, desatenta ou distraída, e sai com a hóstia na mão, tem que comungar na frente do padre. Por quê? Não que isso aconteça aqui, mas acontece, e acontece em vários lugares por aí, das pessoas pegarem a hóstia e levar para a feitiçaria. E a gente veste as nossas crianças de feiticeirinhos, né? Para ganhar docinhos, ou fazer travessuras. E a gente acha isso bonito. A gente enfeita as escolas, né, com imagens do inferno, enfeita as casas, e faz festinhas de crianças. Feitiçaria é pecado. E veja, nós não podemos brincar com isso. Não sou eu que estou inventando isso, não é da minha cabeça. Está aqui.
né? Está na Bíblia, é ensinamento de salvação. Tudo que está na Bíblia nós entendemos ser inspirado por Deus para a nossa salvação. Então é verdade, feitiçaria me tira do caminho do céu. E podemos aqui acrescentar os seus desdobramentos, né? As superstições, os horóscopos da vida. Eu tenho uma preguiça de católico que vem perguntar para mim, qual é o seu signo? Né? Tem que pegar uma ripa e acabar com a ripa nas costas dele, até ele aprender a não falar mais. Como assim? Falar para o padre. Não tem coragem de perguntar isso para o padre, né? Já não bastasse acreditar nisso, ainda pergunta ao padre, qual é o seu signo? Eu não tenho. O meu signo é de Cristo, se você quer saber. O meu signo é cristão, católico, apostólico, romano. É Jesus. Isso basta. Mas tem católico que tem signo. E ainda coloca lá no perfil do Instagram, né? Católico, devoto de Nossa Senhora, capricorniano, né? Virginiano, e assim vai. As outras coisas eu nem não sei falar, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tem que tirar isso da vida, é errado, é pecado, e tem que confessar. Procurar cartomantes, benzedeiras, procurar pessoas, né, sortilégios, tudo isso é pecado. Horóscopo, acreditar nisso é errado, condenado pela Sagrada Escritura, e nos tira do caminho do céu. Isso que é o mais grave. Não é que você fica mais feio, não é isso. Não é porque o padre não gosta, é porque tira do caminho do céu. E se isso não basta para você como argumento, eu não sei mais o que falar. Se o argumento que te tira do céu, do caminho do céu, a fornicação, a libertinagem, a devassidão, a idolatria, as feitiçarias, a inimizade, as contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras. Se dizer que tudo isso te tira do caminho do céu não é argumento, então não sei mais o que falar. Eu vou fechar a igreja, eu vou cuidar da minha vida, da minha salvação. Mas é argumento, e não tem outro argumento que rebata esse, porque o que importa é o céu, o que importa é a salvação. Portanto, bebedeira também é pecado. Tem que parar com bebedeira, tem que parar de glamorizar, não sei se existe essa palavra, mas de tornar glamuroso as bebedeiras, nos finais de semana em casa. Parar de ficar postando foto de bebedeiras. Ah, padre, mas beber não é pecado. Sim, eu sei que não é pecado beber. Agora, bebedeira é muito mais comum do que beber. Beber não é comum. Não é comum você encontrar uma pessoa, não, padre, eu quase não bebo. Quando eu bebo é um copo de cerveja. É muito incomum. A gente fica até assustado. Como assim? Né? Que mundo você está? Como que você consegue? Você é uma pessoa diferente mesmo, né? Quase de outro planeta. Só bebe um copo de cerveja e nada mais. Só bebe uma taça de vinho e nada mais. Isso é incomum. Qual é a regra? Qual é o ordinário? Você encontrar pessoas que bebem 1, 2, 3, 4, 5, até não dá conta mais de parar. E isto é pecado. A gente não pode brincar com a nossa salvação. Vou perder o céu por causa de cerveja? Vou perder o céu por causa de pinga? Vou perder o céu por causa de boteco? E mais, eu perco o céu e todos os seus agregados, né? Perco a família, né? Perco os filhos, o respeito dos filhos, da esposa, do esposo, da sociedade. Perco as amizades boas, porque eu só fico nas amizades ruins. Perco possibilidades, oportunidades, perco um monte de coisa, por causa de bebedeira, por causa de feitiçaria, por causa de inimizade, por causa de discórdia. Não dá.
Orgia. Orgia é pecado. Ah, mas hoje não é não, padre. Hoje em dia a moda é troca de casais. Isso que é moda, troca de casais. É o amor livre, o amor à vontade. Então, para que ficar só com ele ou com ela? Eu vou sair com vários, ter várias experiências para quê? Para apimentar a nossa relação. Para eu não ficar com preguiça, né, da minha mulher, do meu marido, para eu não ficar com birra da cara. Então sai com vários. É assim, nosso relacionamento é aberto. Parabéns então, está aberta a porta para o inferno. Conseguiu, parabéns. Para você, para sua esposa e para todos aqueles que frequentam a orgia, porque orgia é pecado. E coisas semelhantes, diz São Paulo. O que são coisas semelhantes? Podemos acrescentar aqui uma lista quilométrica de coisas semelhantes: superstições, fofocas, adultérios, piadas imorais, apegos aos bens materiais, heresias. Tem católico herege? Tem católico herege, infelizmente. Católicos que sustentam, por exemplo, que Jesus não está na Eucaristia. Tem católico que sustenta. Eu disse para vocês esses dias, uma pesquisa dos Estados Unidos, mais de 70% dos católicos americanos, dos Estados Unidos, né, norte-americanos, não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia de maneira real, só simbólica. Mais de 70%. Então, perguntar aqui, né, em Paraúna, quem acredita que Jesus está na Eucaristia? Muita gente vai dizer, não, eu não acredito. Tanto é que nem procura. Tanto é que nem se esforça para viver em estado de graça para poder comungar. Porque não está, é simbólico. Está na Eucaristia da mesma forma que está lá no meu quarto. E por isso lá eu rezo e está bom. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Não estou. Claro que não estou. Essa é a triste realidade. Eu gostaria de estar enganado e até mentindo, né? Aí só eu estaria em pecado. Mas eu não estou. Esta é a realidade. E é triste. E a gente ri para não chorar. Individualismo, falsidade, murmurações, orgulho, soberba, rancor, indiferença, medo, comodismo, individualismo, culto ao corpo. Culto ao corpo. Como isso tem acontecido e como isso está crescendo. Homens e mulheres que cultuam o corpo e fazem tudo. Acordam de madrugada, se for preciso, para deixar o corpo em ordem. Mas não é por causa de saúde, não. Porque se for por saúde, está tudo certo. Não é por causa de... não, é por causa do marido. É por causa da mulher. Porque eu tenho que me cuidar para minha esposa, padre. Eu tenho que me cuidar para o meu esposo. Tá, então por que essa roupa coladinha sua aí está mostrando para todo mundo? Para o seu e para todos os esposos. Esposos, né? O seu e para todas as esposas. Né? Porque não é só a mulher, não. O homem também não escapa. Não está escapando. Às vezes eu critico uns homens aí que usam as calças coladinhas, né? Padre, mas a gente não encontra para comprar uma calça que não seja colada. Eu não sei em qual loja que esses homens estão indo aí que não está encontrando uma calça mais folgada para usar. Só uma calça bem coladinha, mostrando a canela de preferência. Culto ao corpo. Se for só para mulher, então é só ela que vai ver minha canela. Mas todas as mulheres estão vendo. Você colocou no Instagram sua foto sem camisa. Não é só para sua mulher. Culto ao corpo é pecado. É idolatria. Mas, por outro lado, existem as obras do Espírito. Os frutos do Espírito. E esses nós devemos buscar. Estes nós devemos produzir. Quais são os frutos do Espírito? Que estão em oposição aos frutos da carne. Que vivem aqueles que conseguiram crucificar a própria vontade.
crucificar as próprias paixões. Quais são os frutos do Espírito? A caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência, que é a castidade, o perdão, o desapego, a união, a obediência, a confiança, a fé. Contra essas coisas não existe lei. Claro, porque quem vive assim está do lado certo. E não existe lei que seja legítima contra essas coisas. O mundo legisla contra essas coisas, mas não é legítimo legislar contra essas coisas. Por isso o apóstolo diz: não existe lei contra isso. Lei que seja legítima. Queridos irmãos, para finalizar, nem sei que horas são, que eu estou sem relógio aqui, então até amanhã. No Evangelho, Jesus revela que enviará um outro defensor. Aqui ele está falando do defensor, mas em outra passagem ele vai dizer o outro defensor, porque ele é o primeiro. Ele é defensor. E eu vou enviar outro, o defensor, que é o Espírito da verdade, que dará testemunho de Cristo. A defesa do cristão, prestem bem atenção nisso. Qual é a defesa do cristão? São os muros fortificados, com cercas elétricas? Será que a defesa do cristão é a metralhadora de última geração? Será que a defesa do cristão é um pitbull bem forte e robusto, que eu ando, ali a tiracolo, que fala assim do lado? Será que a defesa do cristão é um tercinho amarrado no retrovisor, simplesmente enquanto ele corre a 200 por hora e nem sabe rezar o terço? Será que a defesa do cristão é algum tipo de amuleto da sorte? Um trevo de 4 folhas? Uma benzição que eu faço? Não. A defesa do cristão é o Espírito e é a verdade, o Espírito da verdade. O cristão se defende com a verdade, mesmo que esta verdade seja ocasião para ele perder a vida. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Olha, vocês não se preocupem com o que dizer diante dos tribunais. O Espírito defenderá vocês. O Espírito vai inspirar vocês a dizer o que tem que dizer. Mas eles morreram diante dos tribunais. Será que a defesa falhou? Não, a defesa não falhou, porque é uma defesa moral, é a defesa da verdade. Quem morreu do lado da verdade está no céu, quem morreu do lado da mentira está no inferno, perdeu a salvação. Essa é a conclusão. Os apóstolos, os mártires, não são fracassados, mas eles morreram, por conta da verdade eles morreram. Então não é esse tipo de proteção, uma proteção meramente material que Deus faz. A proteção da nossa alma, contra a mentira, contra a morte eterna, contra o pecado, contra a perdição eterna. É esta defesa que o cristão quer. A defesa do cristão é a... Qual que é a defesa do cristão? É a verdade. A defesa do cristão não é a arruda. Defesa do cristão não é a espada de São Jorge, Guiné. A defesa do cristão não é ferradura atrás da porta, ou sei lá onde. A defesa do cristão é a verdade. E Deus é a verdade, o Espírito é a verdade, Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitas vezes o cristão perde a vida, mas se estiver do lado da verdade, valeu a pena, porque foi defendido contra os perigos verdadeiros, contra a morte eterna, contra uma vida sem Deus, contra uma vida de ilusão. Esta é a defesa que nós queremos, esse é o papel do Espírito.
O Espírito é o Paráclito que nos defende com a verdade. O maligno nos ataca com a mentira, com a ilusão, com as promessas falsas, e o Espírito nos defende com a verdade. É essa defesa que nós queremos, é esse Paráclito que nós queremos. A pergunta que nós devemos fazer hoje, meus irmãos, para nós levarmos para nossa casa, para nossa semana, é essa: de qual lado eu estou? Quais obras eu tenho praticado? Quais frutos eu tenho produzido? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Além disso, eu tenho buscado a defesa, o escudo, a proteção em Deus, para me defender de quê? Quais são os bens que eu quero defender? Quais são os bens que eu quero proteger? Ou para quais bens eu quero a proteção de Deus? Minha casa, meu carro, meu emprego, minha saúde? Tudo isso Deus dá também. E é por isso que nós temos bênção para casa, bênção do carro, bênção da saúde, bênção disso, bênção daquilo. Mas nada disso vale a pena se lá no fundo você estiver perdido. Se lá no fundo você estiver do lado da mentira. De nada vale você fazer uma oração ou viver como o bandido, né? Que vive rezando para Deus abençoar que o assalto dê certo. Ou viver como o adúltero, que vive rezando para a esposa não descobrir que está no adultério. Senhor, me protege, não deixa minha esposa descobrir que eu estou no adultério. Não deixa a esposa descobrir que eu tenho um rolo. Não deixa meu esposo descobrir que eu tenho um rolo. Essa oração não vale, essa defesa não vale. Deus te defende da sua esposa, ou do olhar da sua esposa ou do seu esposo, ou te defende do guardinha lá do banco que pode te dar um tiro, mas não deu, porque Deus te defendeu, mas você está no pecado. Não foi uma defesa real, que valeu a pena. Não é isso que nós queremos. Não sejamos como os bandidos, né? Trazendo isso para todas as dimensões da nossa vida, que rezam para não serem pegos no seu pecado. Sejamos como o bom ladrão, ou como Pedro arrependido, que reza para superar o pecado, para superar as misérias e produzirem os frutos do Espírito Santo. Por fim, sei, hoje é um dia especial, então por isso eu me dou o direito de falar um pouco mais, mas agora, por fim, nós procuramos em Deus uma defesa sempre, em todos os âmbitos da nossa vida, e vimos que o mais importante é o âmbito da fé, da moral e da verdade. Mas é claro, pedimos sobre todas as dimensões da nossa vida. Mas e nós? Nesse dia do Espírito Santo de Deus é importante, sobretudo nós que somos crismados, nos perguntarmos: nós temos defendido a Deus? As coisas sagradas, as coisas de Deus? Pergunte aí, como tem sido a sua coragem de dizer: está errado, não é bem assim, a igreja não é isso que você está falando, não foi isso que aconteceu, não foi isso que o Papa falou. Nós temos defendido Deus e os seus direitos, porque Deus tem direitos sobre nós. Ele é o dono da vinha, Ele é o dono da nossa vida, Ele tem direitos. Nós temos defendido os seus direitos. Todos querem ser defendidos por Deus, mas nem todos estão dispostos a defender Deus. E essa é uma missão do crismado. Nós recebemos na crisma uma armadura para defender a nossa fé, para combater o bom combate da fé. Só que isso não vai acontecer só quando nós formos perseguidos pelo Estado, só quando formos perseguidos por um tirano. Não, isso vai acontecer lá na roda da pamonha. Quando você se reúne com a sua família para fazer pamonha, e de repente começa as fofocas, começa a conversa fiada, começa as facções, como diz o apóstolo. Esses aqui, do lado de cada pamonha,
são os que são contra a igreja. Esses aqui são os que são a favor da igreja. Aqueles ali são os que são a favor do Bento XVI, os outros do Papa Francisco, e assim por diante. E você não fala nada para dizer, isto está certo e isso está errado. E está aqui a prova, está na palavra. O padre não inventou isso da cabeça dele. Vocês já viram alguém falar assim, o padre falou, eu não concordo com isso não. Sim, mas o padre não inventou isso da cabeça dele, está aqui, ó. Está aqui, veja. Nós temos defendido a verdade, defendido a nossa fé, nas rodas de pamonha, nos futebols, temos defendido a nossa fé, nos momentos triviais, nos momentos casuais, lá na academia, na hidroginástica, temos defendido a nossa fé, nos passeios, quando eu entro no carro para ir a Goiânia, pegando uma carona e de repente alguém começa a descer o cacete na verdade e eu fico calado. Temos defendido a nossa fé, levando as pessoas para a luz da verdade, é a nossa missão. Todo mundo quer um paráclito, mas nós também precisamos ser um defensor. Defensores da vida, defensores da fé, defensores da caridade, defensores de Deus e dos seus direitos. É claro, muitos poderão dizer, Deus não precisa ser defendido. Ele não precisa, porque Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Mas nós precisamos defendê-lo, porque é a nossa missão. Nós somos revestidos da armadura do Espírito Santo de Deus para sermos corajosos e não covardes. Vamos pedir a Jesus, neste domingo de Pentecostes, este domingo de tanta alegria, né? Esse domingo em que nós relembramos esse dia da nossa salvação, sem o qual nós não estaríamos aqui, sem o qual nós não teríamos a possibilidade de fazer nada de bom. Vamos pedir a Ele que faça um novo Pentecostes em nossa vida nesta comunidade, para que sejamos testemunhas da verdade, lá onde você vive, na família, no trabalho, na sua pastoral, na roda de pamonha, nos momentos triviais, nos momentos casuais, que você saiba defender. Por isso peça o Espírito Santo de Deus sobre você e sobre toda a sua família nesta noite. Creio em Deus Pai,